Oi, boa noite, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo e a senhora? Estão sobrevivendo ao calor? Não. Não, tá sobrevivendo, não? A Sara tá chique hoje de fone. Oi, professora. Tudo Oi, bem? tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Tirando calor. Pois é, falei agorinha, tá calor demais, tá insuportável, né? E aqui é quente. E olha que Anápolis é frio, hein? Aqui é quente. Onde você tá? Goianésia. Aí é muito quente. Aí Muito deu quente. quantos graus hoje? Uns 37 por aí. Nossa. Aqui em Anápolis hoje chegou a 35. Nossa, o estado de Goiás todo tá quente. É, não está muito diferente, não. Quando você faz aula presencial, você vai e volta, Sara? Como você vai fazer? Vou e volto todo dia. Ah, então Por isso para que às vezes você. eu chego atrasada na sala, que o ônibus atrasa. A nossa sala ainda é lá do outro lado. Do mundo. Até que chega lá. Então, para você tá maravilhoso esse ensino à distância, né? Tá ótimo. E quando o Mas, ônibus quebra, fura o pneu, na hora de vir eu embora. vivi isso aí, é muito interessante. Quando eu fiz faculdade em Goiânia, a gente tem muita história para contar. É. Mas assim, em casa tá melhor, professora. Podia ficar os 4 anos que falta, assim. Nossa, não fala isso não, Sara. O povo aqui vai te apedrejar. Mas a maioria mora aí, né? Ninguém fica na estrada igual eu. É, verdade. Gente, cadê o resto do povo? Esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar aqui e aí a gente começa, tá bom? Só tem 8 alunos? Cadê o resto do povo? O povo foi tomar sorvete. Aí, tá chegando mais gente. Acabei de mandar o link da aula lá no grupo para ver se eles. Que às vezes tem gente que tem dificuldade de ir no Ava para copiar o link e colar para colocar lá para Aham, tá certo, Raquel, obrigada. Eu tenho mandado o link para Suzane, mas ela tá tão sumidinha. Ela tá bem? Eu acho que ela deve estar trabalhando muito, parece que ela trabalha, né? Ah, ela, não sei, até nas aulas mesmo não tô vendo muito aula, não, eu não Ela sei muito. trabalha no supermercado. Eu conversei com ela hoje mais cedo, ela tá Ah. meio ocupada porque tá sendo fechamento de trabalhos e ela tá trabalhando muito também fora, né? Aí tá meio complicado. Certo, Mas entendi. é por isso mesmo. Entendi, então. É porque eu mandei o link para ela da semana passada, ela só foi visualizar uns 3 dias depois. Eu mandei o link da aula de hoje ontem de tarde e até agora ela não viu. Por isso que eu coloco lá na plataforma também, porque senão como é que vocês entram? Mas eu acho que foi isso mesmo, que ela anda meio atolada, que é muita coisa, né? Aham. Mas se a Vocês senhora têm, vocês avisa têm pra ela. vice? Não, não. Porque a Jéssica era representante, né? E Aham. aí ela saiu depois do primeiro período, trancou, e aí a gente não decidiu isso muito. Aí a Suzane assumiu, né? Precisava ter um vice, né, para poder ajudar a Suzane, porque aí a gente mandava para 2 pessoas. Quando a Suzane não puder mandar para vocês, outra pessoa manda. Vocês podem conversar isso no grupo.
Bom, se achar necessário, né? De repente está dando tudo certo. Pessoal, eu coloquei as notas, como eu disse semana passada, mas eu vou repetir, acho que eu disse semana passada, não estou lembrando. Eu coloquei as notas no Liceu, mas eu coloquei antes de fechar o prazo, né? Então, se alguém colocou atividade lá depois que o prazo fechou, é só esperar que eu vou abrir de novo a plataforma amanhã, quando fechar, e vou revisar as notas. Se tiver algum trabalho que não tinha antes, eu vou colocar a nota, tá bom? Então, assim, não precisa apavorar, não. Nossa, professora, a minha nota está errada. Não, vamos ter calma, que eu coloquei lá foi para poder apavorar vocês mesmo, porque estava muito devagar. Ninguém colocava o trabalho, aliás, poucas pessoas colocaram o trabalho. Aí eu pensei assim, não, deixa eu colocar as notas sem o trabalho, para o povo ter uma noção de que vai ficar baixa. Aí, nossa, foi uma chuva de reclamação, tanto de pedido de socorro. Professora, ainda não mandei o trabalho, a senhora já lançou as notas. Eu falei, calma, é só para poder dar tempo. Vai lá e posta o trabalho que eu vou somar. Então, assim, hoje é o último dia, né? Acho que vocês estão sabendo disso. Aí amanhã eu vou colocar as notas de verdade. Aí não tem mais choro e vela, não. É a nota que tiver mesmo. Tati, Oi, Audrey. deixa eu só te perguntar, é porque você não tinha recebido o meu? Deu tudo certo? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Estou com as atas aqui do meu lado. Ah, tá tudo certo. Sua nota tá completa. Aí eu mandei junto da Brenda, foi certinho então, né? Foi, tá todo mundo com nota. Ah, tá bom. Obrigada, Por Tati. nada. Essa turma tem pouca gente sem nota. Deve ter no máximo umas 10 pessoas. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas sem nota de trabalho. E eu já olhei na plataforma hoje. Só se for postar meia-noite para me dar trabalho amanhã. Professora, um desses aí não sou eu não, né? Não, Ailton, sua nota já está pronta. Ufa. Pronto, a gente já está com quase 20 pessoas. Vou começar então. Pessoal, nosso conteúdo de hoje, de acordo inclusive com o que eu já tinha combinado com vocês e que eu postei lá na plataforma para vocês fazerem a leitura, é a parte do desenvolvimento cognitivo do adulto jovem, que é a idade da maioria de vocês que está aqui. Vamos lembrar que adulto jovem é dos 18 aos 40 anos. Então tem muita gente. Não, Ailton, nós ainda estamos no adulto jovem. Eu? Disfarça. Ai, ai. Então, Deixa quieto. deixa quieto, melhor não falar em idade, não. Nós falamos, então, antes da prova, do desenvolvimento físico. Nós falamos sobre o sono, sobre o estresse, a alimentação, a atividade física do adulto. E agora a gente vai falar do desenvolvimento cognitivo. Quando fala de desenvolvimento cognitivo, o principal autor que a gente pode citar é o Piaget. Porque o Piaget, ele fez um estudo e dividiu o desenvolvimento humano em estágios. Então, o Piaget fala que, inicialmente, o bebezinho está no período que ele chama de sensório-motor, depois ele passa para operações, para o pré-operatório, depois ele passa para operações concretas, operações abstratas, e agora, na fase adulta, ele já está no pensamento reflexivo, que, de acordo com Piaget, é o estágio operatório formal, que seria o ápice, o auge, né, do desenvolvimento. Aqui no livro, inclusive, está falando que o nosso cérebro
quando a gente tem entre 20 e 25 anos, o nosso cérebro para de desenvolver. Então, aquilo que nós falamos lá na adolescência, que o cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento, principalmente a parte do córtex pré-frontal, que é responsável por tomada de decisão, julgamento, a capacidade de planejamento. Peraí. A bateria deu sinal de vida aqui, deixa eu pôr para carregar. Essa parte do adolescente que ainda está em desenvolvimento, agora na fase adulto-jovem, como eu acabei de dizer, em torno de 25 anos, ela para de se desenvolver. Então, o desenvolvimento cerebral, tá, gente? Para. Não significa que a gente não tem condição de aprender mais e desenvolver mais. Aprendizagem e conhecimento, nós podemos adquirir o resto da vida. Enquanto a gente estiver vivo, haverá coisas para a gente buscar, para entender, estudar. É infinito, conhecimento é infinito. Mas, cérebro, falando de físico, de partes que compõem o nosso cérebro, a nossa massa cerebral, para desenvolver, né? Então, Piaget explicou o pensamento do adulto, que jeito? Qual que é a diferença máxima que a gente chega? A nossa capacidade de pensar de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais profunda. Tem coisas que criança e adolescente não conseguem, não tem maturidade e não tem desenvolvimento suficiente para explicar, para vivenciar. Então, o adulto ele já tem essa capacidade. Então, seria uma capacidade de reflexão mais profunda, pensamento mais complexo. Inclusive, pessoal, até o nosso vocabulário, ele é ampliado. Nosso vocabulário continua crescendo, nunca para também, né? A gente pode aprender uma palavra nova todo dia, se buscarmos ter mais conhecimento. E aí, vocês já devem ter ouvido alguém comentar assim: nossa, depois que fulano está na faculdade, está falando chique, está falando diferente, está usando as palavras esquisitas. Às vezes faz esse tipo de crítica, e aí a gente percebe que realmente nós estamos com o desenvolvimento cognitivo mais avançado. Por quê? Porque, inclusive, o nosso vocabulário reflete isso. Nós temos condições de falar, explicar as coisas de uma maneira melhor, por causa do nosso desenvolvimento cerebral, certo? Então, aqui no livro, tem a citação de outros autores, que é o Shay e o Sternberg, mas eu não vou conversar com vocês sobre eles. Vocês podem saltar essa parte. Por quê? Porque, para não confundir, desde o começo, desde o primeiro período, eu falo só de Piaget, 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 então agora eu vou inserir outros autores para não confundir o raciocínio de vocês. Então, nós vamos falar do Piaget. Ele explica, portanto, que o nosso pensamento é mais aberto, mais flexível, mais adaptativo e mais lógico. Nós conseguimos pensar mais com a razão. E tem uma parte que deve se desenvolver mais em nós, pelo menos se espera, que é a inteligência emocional. Quem já ouviu falar da inteligência emocional e sabe conceituar, sabe dizer para mim o que é inteligência emocional? Alguém? Cri, cri, cri. Uma vez você falou brevemente sobre isso na aula, antes de entrar essa loucura da pandemia, mas eu não me lembro muito bem. Eu só lembro que você indicou também um livro do Daniel Goleman. Aquele! Tô aqui com meu livrinho que já tá amarelinho, que ele é antigo. Daniel Goleman é um nome que sempre a gente lembra, porque ele escreveu esse livro sobre a inteligência emocional. Mas aqui no livro está também falando de dois psicólogos que também criaram testes para medir a inteligência emocional. Os dois psicólogos que estão aqui no nosso livro é o Peter Salovey e o John Mayer. Eles criaram testes, instrumentos para medir a inteligência emocional. Nós vamos falar sobre esses testes.
Alguém falou alguma coisa? Parece que eu escutei um sonzinho aqui me interrompendo. Foi só uma impressão? Inclusive, para passar vontade em vocês, da minha biblioteca pessoal, além do livro de inteligência emocional do Daniel Goleman, eu tenho Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Filhos, que fala sobre como ensinar a inteligência emocional para as crianças, né? Então, do mesmo autor, eu tenho esses 2 livros.